Vendedores Unifisa, tudo bem? Vamos lá para esse vídeo aqui da Decatflix. Hoje a gente vai falar sobre técnicas de apresentação de vendas, tá? Por quê? Basicamente vocês recebem aí o lead para contato telefônico, tá? Então existe hoje uma preocupação muito grande de como que essa abordagem telefônica tem que ser feita, tá? Então, ao invés de você ficar quebrando cabeça, eu trouxe uma técnica aqui que vocês podem aplicar na sua apresentação de vendas, tá? Então hoje basicamente a gente vai ter uma aula que vai focar em vendas por telefone, tá? Então essa aula é especificamente para telefone. A gente tem outras aulas para WhatsApp, mas a técnica que a gente indica é que você fale com o seu lead pelo WhatsApp só para agendar uma chamada via telefone. Seguinte, quando você tiver a atenção do seu cliente no WhatsApp, você não pode querer vender para ele ali, tá? Essa ideia, gente, esse conceito é para vendedor profissional. É para gente que sabe guardar ansiedade, tá? E sabe controlar a venda. Porque é o seguinte, a partir daquele momento que você tiver ali a atenção do seu cliente, ele pode querer, não, me explica por aqui, não, vamos lá, me fala mais ou menos como é que é. A grande parte desses clientes que não reservam um tempo para falar com você, e se o vendedor acaba dando essa explicação, essa pincelada, explicando mais ou menos como que funciona, você vai ser bloqueado e o cliente quase, gente, 100% de certeza, vocês devem conviver com isso aí, o cliente não te dá retorno e não dá fechamento, não dá venda. A ideia é o seguinte, a grande maioria da sala de vendas vai falar, pô, o lead é ruim. Mas o que a gente tem hoje de estudos, de acompanhamento de vendas, de sala de vendas, de empresa que prestamos serviços é que o vendedor tem que conduzir a venda para ter o melhor aproveitamento do lead. Essa questão do lead, o lead não é bom, o lead não está retornando, o lead é frio. Liga para o cliente daqui a 3 semanas, mesmo que você não tiver feito uma venda. Liga para o cliente daqui a 2 meses, liga para os seus clientes de 2 meses atrás. Eles vão ter fechado com outra pessoa. Então, se o cliente fechou com outra pessoa e não fechou com a Unifisa, com você, basicamente é por conta dessa abordagem dos processos de venda. Tá, então, essa questão é para vocês terem essa noção. Nós já vamos abordar sobre isso do controle da venda. A gente vai abordar isso nas aulas da Straight Line do Jordan Belfort, tá? Então, vamos lá. WhatsApp para telefone. O cliente não falou comigo, o cliente não quer telefone. A grande verdade é o seguinte, dificilmente esse cliente vai comprar. Dificilmente um cliente que não atende o telefone, que não faz uma chamada de vídeo, dificilmente esse cliente vai ter tempo para assinar um contrato, fechar uma venda. Ele não tem interesse. É bom que você aprenda a filtrar também. Você salva esse cliente, faz um processo de remarketing com ele daqui a 2 semanas, 1 mês, quando ele estiver mais aquecido. Isso não significa que o lead é ruim. Isso significa que o processo de venda dele vai ser a longo prazo. 40, 30 dias, talvez 2, 3 meses. É um lead da sua carteira. O vendedor tem que ter carteira de vendas, ou seja, clientes que vão interagir com você no longo do ano. Não é todo mundo que é bate-pronto de fechar. Mas os clientes que você conseguir falar com ele por telefone, por exemplo, que aceitar falar com você por telefone, esse cliente ele é muito mais aquecido. Quando você pega esse cliente mais aquecido, você tem que saber fazer as técnicas para ele fechar. Tá? Você tem que fazer. Essa técnica nossa, esse pitch de vendas aqui, ó, é o que 99% dos vendedores não sabem. Tem a parte de explicar o produto, que ele entra dentro da técnica de demonstração do produto, do pitch de vendas, mas explicar o produto não é vender. Isso é um susto para muitas das pessoas. Falar não é vender. Explicar não é vender. Tirar dúvidas não é vender. Sabe o que é vender? Vender é você fechar uma cota. Só que a venda, ela é um processo e a venda vai ser a consequência não de um bom atendimento. Gente, bom atendimento, ele é educação, ele é explicação, conhecer do produto, mas um bom atendimento não é vender. Porque tá cheio de vendedor bonzinho com bom atendimento que não está vendendo. Por que a maioria dos vendedores que mais vendem são os mais agressivos?
É porque os vendedores mais agressivos, eles dão fechamento. O processo de fechamento, ele é um passo antes da venda. Então, qual que é essa linha de raciocínio? Um bom atendimento tem que levar a fechamento e tem que levar a venda. Uma explicação tem que levar a fechamento, que vai levar a venda. Uma argumentação tem que levar a fechamento e tem que levar a venda. Tudo isso, bom atendimento, educação, aporte, se não tiver fechamento e venda, isso não te faz um bom vendedor só porque você é educado ou que você explica o seu produto. Tá? Basicamente, o que eu vou mostrar para vocês, o conceito que eu vou mostrar para vocês, ele vai ensinar vocês a demonstrar melhor o seu produto, para que você filtre os seus clientes e que você faça um bom processo de vendas. Esse atendimento é para que você gaste a sua energia, 80% da sua energia, com os clientes que estão propensos a fechar. E você sabe diferenciar os outros 20% para clientes que são a longo prazo. Quando chegar o momento dos clientes estarem aquecidos, aí sim você vai determinar aquela sua energia maior para poder fechar esse cliente. Tá bom? Então, esse treinamento aqui, esse treinamento de vendas por telefone, tá? Que é um treinamento de pitch de vendas, ele é WhatsApp para telefone, ele é exclusivamente para telefone. Nós vamos ter um treinamento para WhatsApp também, tá? Vamos lá. Uma coisa que é importante a gente frisar, que essa técnica que eu vou apresentar para vocês, ela é uma técnica de processo de vendas invertido. Por quê? Essa técnica, se você conseguir fazer, adaptar e demonstrar para o seu cliente, você vai ter a venda feita antes da apresentação do preço. Qual que é o maior conceito que eu quero quebrar na sua cabeça agora? Consórcio, venda de consultoria bancária, financeira, financiamento, não tem nada a ver com preço, tá? Vou te dar um exemplo. A Unifisa, no momento agora, eu estou no dia 26 de dezembro, vocês não têm meia parcela. A HS tem meia parcela. Fecha a Unifisa então, porque a meia parcela da HS vai sempre ganhar. Não faz sentido. Porque tem a Embracon que está vendendo, tem a Porto que está vendendo, eu tenho cliente do consórcio Júnior, do consórcio Servopa, do consórcio Brancobras, BSB, todos estão vendendo. E todos às vezes são empresas pequenas, que não são as tops do mercado, mas elas levam uma fração do mercado. Por que o Guaraná, sei lá, Guarapã vende e não é só a Coca que vende? Por que não é só o McDonald's que vende e fecha a hamburgueria do seu bairro? Fecha o Burger King, fecha o Bob's, que é um que tem aqui, fecha tudo, deixa só o McDonald's. Por quê? Gente, não é o tamanho, não é só porque a Embracon é a Porto que ela vai levar todas as vendas. Eu já estive em sala de venda de consórcio, tá? E eu sei o que é. Basicamente tem um monte de gente, 20, 30 pessoas, 2 são os tops de venda e os outros 18 estão ali só para alcançar uma vendinha porque eles só reclamam. E a maioria dos vendedores pequenos reclamam da mesma coisa, que é o quê? Nossa, a Unifisa podia fazer isso. Nossa, a Embracon está fazendo isso. Toda hora fica enchendo a paciência da empresa, do gestor de venda, para que ele module o produto, para que ele encaixe num argumento que você não consegue quebrar, que você vê no cliente todo dia. Então, se o cliente fala, pô, mas qual que é o índice de contemplação? Por que você não tem lance embutido? Por que o seu lance embutido é 15 e o da Porto é 20? Por que sua taxa de administração é 0,14? Isso é a coisa mais insignificante no processo de venda. Só que o vendedor tende a achar que a taxa de administração é o que fez ele perder a venda. Isso aí é desculpa, porque o vendedor não quer trazer a responsabilidade para ele. O vendedor não quer assumir a responsabilidade de ter perdido a venda porque não tem técnica de venda adequada para fechar o produto. Se fosse por taxa de administração, só a Cicobi fechava o consórcio. Então por que tem consórcio com taxas de adesão de 5%, 7% que estão fechando? Empresas com adesão de 2% que estão vendendo muito mais do que, por exemplo, a Unifisa que não tem adesão. É uma questão de demonstração de vendas, técnicas de vendas e de formas de assumir a responsabilidade.
Essas empresas com taxas de adesão, por exemplo, elas têm vendedores muito seguros do processo de venda e gostam de dinheiro no bolso. Então, eles procuram empresas com adesão, onde eles podem exercer uma venda agressiva com técnicas de vendas e que isso garante para eles um retorno maior. A grande maioria dos vendedores assim são de alta performance e eles não gostam muito de empresas sem adesão, porque eles gostam de dinheiro. Então, por que eu estou falando isso? É muito fácil eu falar que o vendedor de adesão ele é picareta ou ele só está vendendo porque está batendo. Não é verdade. Ele tem técnicas e tem argumentos para fechar. O vendedor tem que entender isso e assumir a responsabilidade para si para poder vender bem. Então, o que eu quero para a Unifisa nesse momento, o que eu quero para vocês vendedores da Unifisa nesse momento, é que vocês sejam vendedores de alta performance. A empresa, a Unifisa, e é uma parceria com a Dextra, a gente está fornecendo os clientes para vocês em tempo real. Vocês têm que pegar e têm que vender. Só que eu quero selecionar uma galera que consegue ver todos os vídeos, todos os treinamentos, que a partir de hoje vai assumir no peito uma responsabilidade de venda e vai passar a ser vendedor, não explicador, não atendente de telefone. Não, você é vendedor, você não é consultor, expert em consórcio, não, você é vendedor, você tem que fazer venda. Tá? Então, baseado nesse conceito, eu quero que vocês tragam esse conceito, porque é um conceito de vendedor agressivo. Tá? Eu quero que vocês façam o que está fora do padrão. E pode, às vezes, até parecer um pouco ridículo as coisas que eu vou apresentar. Porque vocês já estão cansados de saber, né? Vendedor, consórcio quanto que você quer? Eu vou fazer um plano e vai encontrar na parcela do meu cliente, eu vou vender. Então, por que não está vendendo milhões? Porque falta técnica de vendas, tá? Mas eu não vou só ficar falando sobre isso, a gente está aqui também para apresentar para vocês uma solução. Vamos lá. A partir desse momento, eu quero que você entenda o seguinte. Você vai visualizar o seguinte. Você conversou com um cliente no WhatsApp e ele agendou um horário para você ligar. Você tem que ligar para ele. Então, liga para mim agora. Tem um certo tipo de clientes que eles chamam no WhatsApp que a gente programou para a Unifisa. Esses clientes eles são mais quentes. Normalmente eles têm mais pressa. Provavelmente vocês estão pegando cliente que pede para ligar. Ligou. Como é que tá? Vocês estão vendendo? Vocês estão conseguindo falar? Se você tem aquela oportunidade, você não pode jogar fora, você não pode desperdiçar. Esse conceito que eu vou mostrar para vocês agora, ele é um conceito de você fazer a venda na primeira ligação, ou você partir de uma escala de 0 a 100 de interesse do cliente, não no produto. O produto ele já quer, tá? Porque o cliente quer uma casa, o cliente quer um carro. Não é você que vai fazer ele comprar a casa. Você tem que vender você, o seu produto. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês peguem. Você não está vendendo a casa, você não é vendedor de sonhos, gente. O sonho o próprio cliente tem. Isso é todo mundo fala, sabe aquilo que todo mundo fala, mas não é verdade? É isso. O vendedor de consórcio não vende sonhos. O sonho o cliente já tem. Quando ele pesquisa e simula, ele já quer a casa dele. Ele já quer o carro. O que você tem que vender é o produto consórcio, que basicamente está atrelado ao produto você e o produto sua empresa. Tá? Então, quando você está conversando com o seu cliente no telefone, a técnica que a gente vai abranger, ela vai ser uma técnica de fazer a venda por telefone. Tá bom? Vocês vão entender isso já já. A primeira coisa que eu quero que a gente trabalhe é a grande promessa, tá? Qual que é o conceito da grande promessa? A grande promessa, ela vai ser algumas frases, isso são frases que você vai falar, que vai fazer o cliente te ouvir. Por que você precisa disso, tá? Vou dar um exemplo que acontece comigo. Às vezes o cliente fala comigo, eu começo a explicar e eu vejo que eu não tenho a atenção do cliente. O cliente está fazendo outra coisa, está falando com outra pessoa, ele não está prestando atenção em mim. Às vezes porque ele é muito educado, ou às vezes porque eu também não sou muito educado e eu não vou desligar, porque eu tenho medo de perder esse cliente. Eu não vou falar, aqui, você não está prestando atenção em mim, deixa eu te ligar depois. Isso é um erro. O certo eu vou atrair a atenção do cliente que eu não tenho. Então, por exemplo, se você está conversando com um cliente que ele não está prestando atenção em você,
você precisa de uma grande promessa para o cliente parar de te ouvir. Então o certo não é, não, liga depois, pô, vou ligar depois para o cliente. Cara, o cliente deu aquela oportunidade. O jogo é você que é o dono da venda. Você que tem que pôr dinheiro no seu bolso, porque ele pode comprar de qualquer um outro. Mas depende de você colocar dinheiro dentro da mesa da sua família. Qual que é o conceito da grande promessa? O conceito da grande promessa é eu fazer algumas inserções mentais para o cliente parar o que ele está fazendo e prestar atenção em mim. Porque senão o cliente fala comigo, ele está comendo, ele está conversando com outra pessoa, ele está trabalhando. Se isso acontecer, você perdeu. Você perdeu a sua chance. O cliente é bom. Você que não trouxe a atenção dele, tá? Então a grande questão aqui da grande promessa é você encorajar a pessoa a te ouvir. Só que você precisa fazer isso. Então, por exemplo, qual que é uma frase da grande promessa? Olha, eu sei que você está trabalhando, mas me dá 5 minutos do seu tempo que eu te garanto que você não vai se arrepender. Por quê? Esse porquê aí é o próximo passo, tá? Porque eu te prometo que, olha, para o que você está fazendo, eu sei que você está trabalhando, mas me escuta aqui só um segundo, porque eu vou 3 pontinhos. Esse é o primeiro passo que eu quero que vocês entendam. Isso é um conceito, tá? Eu não posso dar a fórmula, porque ela vai de cada pessoa. Vou te dar um exemplo. Se você está conversando com um médico e eu te dou uma fórmula para conversar com alguém que está dentro de casa, você não vai saber adaptar para cada momento. Quando você estiver executando isso, você vai entender. Então, por exemplo, se eu estou falando com uma pessoa que está dentro de casa, uma dona de casa, por exemplo, a forma como eu vou atrair a atenção dela é diferente. Agora, se eu estou conversando com um caminhoneiro, 90% dos caminhoneiros estão trabalhando. Eu já conversei com um caminhoneiro que está descarregando brita, aquela brita caindo e o cara gritando de um lado e eu gritando do outro. Então, por exemplo, se você fala com o cliente essa questão da grande promessa, escuta bem, me dá 1 minuto do seu tempo, presta atenção, e aí você vai ter uma forma de conversar com um caminhoneiro que vai ser diferente, talvez, de um empresário. Olha, eu sei que você está trabalhando, eu sei que sua empresa depende de você, mas o que eu tenho para te falar, isso vai 3 pontinhos. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é a grande promessa, tá? A grande promessa, ela vai chamar a atenção do seu cliente. É uma questão que você pode chamar de um instalar de dedos. Por exemplo, quando eu estou aqui, eu faço assim. Algumas pessoas ouvem. O cachorro, por exemplo, ele responde quando você instala o dedo. Às vezes tem gente que chama a pessoa assim, olha aqui. Instalar de dedos, ele desperta no ser humano algo que chama a sua atenção. Um assovio. É isso que eu paro a atenção e falo, quem está aqui? Quando eu chamo meu nome, ô fulano, ô Eduardo, eu paro e olho. É isso que as pessoas não fazem. Eu vou te mostrar o que a maioria das pessoas fazem. Opa, tudo bem? Você ligou aqui para falar sobre o consórcio? Você está querendo uma casa? Isso é uma triagem, isso não é uma venda. O que eu estou falando aqui você já sabe o que o cliente quer. Eu estou falando de uma forma de abordagem totalmente diferente. De eu ligar para o cliente, eu já tenho o perfil dele, eu sei que ele quer uma casa, eu não vou reforçar e reperguntar isso. Eu quero ir para a próxima etapa. Eu posso fazer isso no WhatsApp. Eu posso falar o seguinte, olha, tudo bem? Se ligou aqui, eu sou do consórcio Unifisa, meu nome é Eduardo, que é o Open, que a gente já estudou, de se apresentar. Então você vai se apresentar de novo. E no decorrer da fala, se você perceber que o cliente não tem a sua atenção, ou que você quer despertar, a partir do momento que você se apresentou, aqui é o Eduardo. Eu vou te falar aqui bem rapidinho, mas eu queria que você prestasse muita atenção, porque 3 pontinhos. É só essa primeira frase, mas ela vai ter que se adequar a formas diferentes. Porque você pode estar conversando com o cliente e perceber que você não tem a atenção dele depois de 1 minuto, 2 minutos conversando. Você tem que chamar a atenção dele de novo, você tem que estalar os dedos, você tem que assoviar. No sentido de, olha, eu sei que você está fazendo alguma coisa aí, mas para 1 minuto só, 3 pontinhos. Vamos para outra frase, a outra etapa.
Seguinte, essa etapa, ela é após o estalar de dedos. Ela faz parte do estalar de dedos, mas essa parte dos benefícios sem, ela é muito interessante. Porque é o seguinte, a grande promessa, que a gente está aqui dentro dela ainda, ela vai servir para você chamar a atenção do seu cliente e ele vai ouvir você. Ouvir, gente, é algo muito difícil. Tem casamentos que terminam porque o marido não escuta a mulher, porque a mulher não escuta o marido. Então eu estou falando de duas pessoas que convivem há anos e não se entendem. Com isso em mente, pensa, você acabou de ligar para alguém que você nunca viu, essa pessoa nunca te viu, ela não te conhece e ela tem que ouvir você. Isso é muito sério. Primeira coisa que você vai fazer é se apresentar e você vai falar, olha só, se você tiver 1 minuto, eu vou te explicar, mas ó, você tem que prestar atenção. Porque é o seguinte, o que eu vou te falar, aí entra o benefício sem. Você não é obrigado a usar isso, tá? Mas ele é uma técnica muito efetiva para momentos que você precisa muito da atenção do seu cliente. Por exemplo, benefício, comprar uma casa sem juros. Isso é manha. Todo mundo fala isso no anúncio, sei lá, na chamada de atenção, mas na hora da venda, poucas pessoas falam isso. Nós vamos falar disso mais pra frente, mas eu quero pegar esse gancho agora. Se você vira pro seu cliente e fala assim, ó, opa, tudo bem? Aqui é o Eduardo, eu tô falando do consórcio Unifisa, eu recebi o seu contato, seu João, que o senhor quer uma casa, mas olha só, eu vou te explicar como que o senhor vai conseguir essa casa e principalmente como que você vai conseguir ela sem pagar juros. Como que você vai comprar o seu carro sem análise, sem banco. Você sabe que o consórcio faz isso, mas você não usa. Não usa isso como um argumento. Só que é o seguinte, a técnica aqui não é esperar o cliente falar de juros, falar de taxa de administração. Eu estou falando isso antes, eu estou falando isso na abertura, onde eu quero pegar a atenção do cliente. Eu já estou jogando com o cliente antes. Todo momento dessa técnica é um fechamento, é um grande fechamento, tá? Vamos lá de novo. Opa, tudo bem? Aqui é o Eduardo. Eu vi que você está meio ocupado aí agora, um empresário, por exemplo, mas eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui, porque eu vou te mostrar como que você levanta o capital da sua empresa sem você precisar pagar juros exorbitantes. Eu quero que você compre a sua casa sem que isso seja um suicídio financeiro. Olha, eu te garanto que isso é muito mais efetivo de quando você liga para o cliente e pergunta, olha, você quer comprar uma casa, né? Quanto que é a sua renda? Quanto que é a sua parcela? Gente, isso é uma balela. Ninguém quer fazer isso. Você não tem tempo para parar. Eu estou falando de gente que realmente quer comprar. Estou falando de gente que quer que essa jornada desperte o coração, dá tesão, de você ficar animado de conversar com o vendedor. Porque esse é um processo que não é venda, é um processo de conversa. Então, quando eu chamo a atenção para o cliente assim, olha, senhora Joana, eu sei que a senhora está ocupada, mas eu quero 1 minuto da sua atenção, que eu vou mostrar como que a senhora sai do aluguel sem precisar ficar endividada até o pescoço. Eu duvido que a sua cliente não vai te ouvir. Tá? Olha, eu quero que você me dê 1 minuto da sua atenção, senhor Pedro. Eu sei que você está descarregando o seu caminhão agora, mas eu vou te mostrar como que o senhor vai ganhar muito mais dinheiro num caminhão novo sem o senhor precisar gastar 40% de entrada no banco e ainda pagar juros. O cara, na hora, ele vai parar. E você ainda pode completar o seguinte, e eu te garanto que você não vai se arrepender. Isso é uma técnica de vendas que vai despertar no cliente a atenção dele. O que a gente está fazendo aqui nesses quase meia hora de aula? A gente está explicando uma frase. Só que essa frase, ela vai coordenar uma atenção do seu cliente que talvez hoje você não consiga ter.
Aí você vai e pergunta, pô, por que que eu não consigo vender? Porque ninguém está te ouvindo. Porque ninguém quer saber do que você quer falar. Porque é chato. Ó, vou te dar um exemplo real. Eu estava fazendo uma compra de uma casa modular. Eu queria saber quanto que era uma casa já pré-moldada e uma casa de madeira, tá? Eu conversei com uma pessoa num site, a pessoa me mandou no WhatsApp e do WhatsApp eu tive que explicar tudo de novo para a pessoa. Ela me passou o telefone do vendedor e falou assim, ó, pode ligar, isso é real, tá? Pode ligar para essa pessoa que ela vai te atender. Olha que absurdo. Eu já estava conversando com uma pessoa, eu procurei ela, do site ela me mandou para o WhatsApp, do WhatsApp o atendente me perguntou o que eu queria, de lá ele me deu um telefone, tá? Aí, isso aí já estava descartado. Já fui procurar outra pessoa. Porque eu pensei assim, pô, se os caras é bagunçado assim, imagina para entregar. Isso que o seu cliente pensa. O que o cliente pensa? Pô, preenchi um formulário, eu fui para um WhatsApp, do WhatsApp eu fui para a lista lá, eles me passaram para outra pessoa, a pessoa está me ligando para perguntar se eu quero comprar uma casa, o cliente pensa assim, ué, você não tem o meu cadastro aí não? Eu já pus a casa, o valor, a entrada, você está querendo fazer triagem no telefone? Confia no que está ali, pega o que está ali e já vai para o atendimento, tá? O que aconteceu num outro atendimento da casa de madeira, o cara me ligou, começou a me explicar, me colocou num padrão mental de visualizar a casa de madeira. Aí o negócio foi completamente diferente. Então, às vezes, o processo de venda, ele vai além de receber o lead e ligar. Eu estou falando de um processo de venda onde você consegue ir controlando isso e principalmente retendo a atenção do seu cliente. Vamos dar isso aqui, um outro exemplo. Você já está conversando com o seu cliente. Você começou a conversar com o seu cliente, você percebeu que o cliente não está com a sua atenção, você para a venda ali. Fala, olha, eu vi que você não está muito focado aqui, mas isso aqui é importante. Você consegue parar um minuto? Eu sei que isso parece rude, mas o cliente fala, pô, do outro lado ali tem um profissional. Quando a gente era vendedor de consórcio, tinha um cliente que sempre entrava nos nossos anúncios. E um dia a gente foi perguntar para ele, na 7ª vez, por que você entra num anúncio e atende o telefone? O cara falou, eu achei que vocês precisavam disso para bater meta. É culpa do cliente? Não. O cliente acha que ele está fazendo um favor para você. Ele quer comprar? Até quer, mas alguém precisa dar uma chacoalhada no cara. Então, por exemplo, se o seu cliente perdeu a atenção, você fala, olha, eu tenho um tempo muito corrido. Isso vai um outro gancho que a gente vai usar agora. Eu tenho um tempo muito corrido, eu preciso de 2 minutos da sua atenção, porque o que eu tenho para te mostrar é muito importante, que vai te ajudar a comprar a sua casa, sair do aluguel, comprar o seu carro, comprar o seu caminhão, fazer análise do seu futuro, fazer o capital sem juros, sem banco, sem análise, de uma forma fácil, sem burocracia, sem adesão, às vezes até sem pagar nada. Que é, por exemplo, um uso do sorteio. Você tem feito isso? Fica uma dica aí para você usar esse gatilho do Snap. Então, quando você se apresenta, pede a atenção do seu cliente. Você vai mostrar os benefícios sem. E agora a gente vai para uma próxima etapa que normalmente o vendedor usa lá no final. Nessa técnica que você vai usar agora, a escassez. A escassez, ela na maioria das vezes, ela é um engodo. Ela realmente não existe. Então, muitos vendedores não ficam à vontade de usar. Então, eu criei uma escassez no consórcio que ela é totalmente real. Você pode usar, por exemplo, a escassez da data de entrada para a assembleia. Então, eu vou dar os dois exemplos aqui. A escassez, ela pode ser realmente mentira, de você falar, olha, as vagas vão acabar, de alguns produtos, realmente, eu já ouvi pessoas falar, todo mundo sabe que o cliente não é bobo, o cliente sabe que o consórcio sempre vai ter, a não ser que seja um grupo especial que não vai ter. A Unifisa teve uma vez que ela fez um processo com a gente, que era um grupo que ia 70 mil a mais, e era um grupo que ia fechar.
Existem grupos que vão fechar, mas eu entendo, a maioria das pessoas não vai querer trabalhar com a escassez de fechamento de grupo e vaga, porque acha que é uma mentira e o cliente não vai acreditar. Mas sabe uma escassez que é muito mais real? É a escassez de data para a assembleia. Então, por exemplo, vocês sabem disso, gente, muito melhor que eu. Se a assembleia é dia 10, a pessoa tem até o dia 5 para entrar, para participar dessa assembleia, passar pelo bem-vindo e participar. Vamos lá, nós estamos em dezembro, né? Isso aqui vai ser janeiro para janeiro. Até aí, tudo bem, você está cansado de saber disso, mas você não usa isso a seu favor. Sabe por quê? O cliente tem pressa. Se você conseguir fazer ele entender, ele vai querer comprar de você, mas aí ele vai querer retardar esta venda. Um dos maiores vendedores que eu conheço, ele falava que quando o cliente põe a cabeça no travesseiro, quando ele acordar, tudo pode acontecer. E ele não gostava de deixar isso para o cliente decidir. Quem decidia era ele. Isso é vendedor de alta performance. O cliente muda de ideia. A gente fez uma venda, numa compra de um apartamento em Olímpia, e quando foi eu e uma outra família de amigos nossos, a gente tinha certeza da nossa venda. Mas no outro dia, essa família de amigos nossos já queria desistir, e sendo que eles já tinham pago. Então o processo de venda ele tem que ser muito amarrado. Se você deixa para conversar com o cliente e pegar a resposta dele no outro dia, ninguém garante que você vai comprar. E você não pode deixar isso para o cliente decidir. Porque você é o dono da venda, você é o vendedor. O cliente ele é comprador, cada um tem que ficar no seu lugar. Isso é um vendedor de alta performance, tá? Então vamos lá, eu sei que você sabe disso aqui, mas você usa isso? Eu tenho até dia 5 para colocar o cara. A assembleia do cara é dia 10, meu fechamento é dia 17. Eu recebo dia 5. Onde eu crio a escassez? Eu falo para o cliente, se você não entrar até dia 5, você não participa da assembleia do dia 10. Até aí tudo bem. Aonde que é que você pega o cliente mesmo? A próxima assembleia é só fevereiro. Putz! O cara às vezes nem pensou nisso. Quando que é a próxima assembleia? O cliente não sabe, o cliente não é vendedor de consórcio. Quando eu crio essa escassez de tempo, eu falo para o cliente que a próxima oportunidade dele é só fevereiro. Eu estou em dezembro, só daqui a 60 dias. Só que a maioria dos vendedores tem medo de usar essa cartada e o cliente fala, então beleza, eu converso com você no mês que vem. Se o cliente falar isso com você, dá graças a Deus, porque você sabe que esse cliente não vai ganhar o seu tempo. Você vai conversar com ele no mês que vem. Isso eu estou falando para vendedor é bom, que tem força. Porque se for o covarde, que tem medo, nossa, fala isso com o meu cliente, ele me diz, nossa, esse cliente vai comprar. Não dá para você ficar jogando assim, você perde tempo. Essa técnica, ela vai pegar os clientes bons e fechar os clientes bons. E os clientes que não vão fechar agora, eles vão ser para o próximo fechamento. Você não pode ter medo disso. A venda é um processo de números, tá? A venda é uma soma de nãos. Quanto mais nãos eu ganho, mais próximo eu estou do sim. Esse pensamento, você não vai buscar o sim. Você não vai ter medo de tomar o não. E quanto mais não você tomar, mais feliz você vai ficar. Porque mais nãos é mais próximo do sim. Vamos supor que para 100 leads, você marque 10 chamadas. Dessas 10 chamadas, você ganha 8 não e 2 vendas. Cara, se eu ganho 8 nãos, quando eu tiver no meu 7º não, eu já sei que o próximo é o último, que matematicamente daqui a 2 clientes eu vou vender. Que dia que você pensou nisso? Então pensa nisso, cara, busca o não. Ah, eu não quero. Logicamente, gente, não é para descartar o cliente não. Eu vou jogar ele para frente, mas eu quero agora. Nesse pensamento, eu vou colocar a minha atenção no cliente que realmente quer comprar. Eu não vou descartar o cliente do não, mas eu vou colocar ele na minha caixinha do remarketing, que vai ter um vídeo aqui do remarketing. Eu vou controlar esse cliente a longo prazo, mas nesse momento é um jogo de 80-20. É um jogo de 80-20. De gastar a energia, de gastar a sua energia, o seu foco no que realmente importa. Esse jogo é um jogo do 80-20.
É o 20% do que eu faço que vai me dar 80% do meu resultado real. Então, nesse jogo do 80-20, 80% é não. Só que os meus 20% de sim, eles vão me dar o meu retorno. O vendedor, ele quer o contrário. Ele quer 80% sim. E se ele tem 22% de não, ele já chora que a empresa não presta, que o lead é ruim, que não está numa época. Começa a colocar a culpa na esquerda, na direita, que o dinheiro não está rodando. Enquanto isso, sempre tem gente que está vendendo. O jogo de 80-20, baseado nessa escassez, joga a escassez para o seu cliente. Olha, vamos conversar aqui, porque eu não sei se eu consigo te garantir essa vaga amanhã. Por quê? Até você entrar para a assembleia desse mês, eu não sei se eu vou conseguir te colocar. Eu não estou falando mentira, gente. Isso não é mentira. Tá? Olha, se você não entrar agora, só fevereiro. Se você não entrar agora, só março. Aí o cliente, então tá. É um não, gente. É um não. Vamos supor que é 8 nãos. É um não. Vamos buscar o meu 2. Vamos buscar 8 nãos. E vamos buscar os 2 sim. Que é o que realmente importa. Vamos lá. Olha, o grupo ele está fechando, tá? Eu tenho poucas vagas nesse grupo, porque esse grupo ele é especial. A maioria das pessoas não quer usar essa técnica de escassez e tá tudo bem, tá bom? Mas eu tô deixando ela. Pode ser que às vezes tenha um grupo especial. Olha, esse grupo é especial, grupo em andamento. Esse grupo é em andamento. Na Caixa, quando eu trabalhava na Caixa, por que a Caixa vendia muito? Porque os vendedores usam isso porque é de verdade. A Porto é de verdade. Tem fila de grupos que abrem, que o cliente quitou, abriu uma vaga. O cliente fala, olha, esse grupo especial está disponível. E não é mentira. Porque ele convence a outra pessoa que é um grupo especial. Agora, se você está vendendo consórcio, que o grupão, qualquer um entra, que não tem nada de especial, não tem fechamento, não tem escassez, você está jogando com preço e taxa de administração. E com preço e taxa de administração você vai perder. A grande verdade é isso. Que a taxa de administração menor é da Cicobi e preço tem cara de meia parcela. Pode fechar, guardar a pasta e ir embora. Procurar, às vezes, outro emprego. O que eu estou querendo te falar é a grande verdade. Vendedor que joga com preço, parcela, perde. Eu já vi vendedor que vende só com o valor da parcela sem explicar o consórcio. Porque o cliente do outro lado sabia que ele não precisava preocupar. Que ele estava conversando com um vendedor de qualidade que ia cuidar tudo para ele, ele podia confiar. Você faz isso com um banco, quando você escolhe um banco. Você não sabe qual taxa, às vezes, você está pagando nas coisas, mas você deixa. Ou uma ação, ou corretores de ações. É esse tipo de vendedor. Eu não quero ficar te explicando como funciona o consórcio, porque não precisa. Eu estou cuidando para você. Vamos lá. Nessa técnica de chamar a atenção do meu cliente, a gente vai começar se apresentando. Eu dei o open já no outro vídeo. E aí eu vou falar, opa, tudo bem? Você vai reter a atenção do seu cliente, pedir para ele prestar atenção no que você está falando. Depois você vai, os benefícios sem comprar casa sem juros, por exemplo. E depois você vai usar essa escassez do cliente prestar atenção, porque você não sabe se ele vai ter essa outra oportunidade. Eu estou criando aqui uma oportunidade. E isso é só nos primeiros 4 segundos de uma venda. Então, vamos lá para sintetizar. Oi, tudo bem? Aqui é o Eduardo. Senhor João, eu vou precisar de um momento da sua atenção que a gente está falando que é bem sério, viu? Estou te dando aqui uma oportunidade para você comprar o seu caminhão, sua casa, sem pagar juros, sem precisar de banco, sem precisar de análise financeira, tá? Só que é o seguinte, eu estou com essa última vaga que eu vou te explicar, é de um grupo especial, é de um grupo que vai fechar, se eu participar da Assembleia agora em janeiro, tá? Então, vamos lá? E aí a gente vai para outra. Onde você pode usar essa escassez aqui também? Você fez a apresentação e o cliente falou, não dá agora, porque eu marquei o horário, né? A gente está falando com um cliente que marcou o horário. Ou então ligou e o cliente atendeu. Opa, tudo bem? Opa, aqui é o Eduardo do Consórcio Unifisa. Você entrou no nosso site aqui. Isso é um exemplo de um cliente, por exemplo. Não conversei no WhatsApp primeiro. Olha, eu te mandei até umas mensagens que você não viu. Aí ele, beleza, Eduardo, tudo bem? Como é que você está? O cliente já deu uma abertura. Opa, senhor João, beleza? Eu vi aqui que o senhor está querendo comprar uma casa, mas é o seguinte, vou precisar da sua atenção, tá?
Que essa vaga é para participar da Assembleia agora de janeiro, que você já vai comprar sua casa sem precisar pagar juros. Tem a atenção do cliente. Até aí que a gente foi. Tá? Então a gente vai num processo de chamar a atenção do cliente, após se apresentar, depois eu vou falar com o cliente, ó, o que eu tenho para te falar é muito importante e principalmente eu não sei se vai estar disponível para você amanhã. Aí o cliente fala, opa, beleza, aqui é o Eduardo, você entrou em contato aqui com a gente sobre a sua casa que você quer comprar, sobre o seu carro que você quer comprar, seu caminhão, seu trator. Ah, tá, beleza, vamos lá, isso, é o cliente falou, me liga amanhã. Falo, cara, eu não sei se eu posso te ligar amanhã. Sabe por quê? Porque essa vaga é agora em janeiro, agora, para participar dessa assembleia. Isso não é todo cliente vai gostar de ouvir. Mas o cliente ele vai te falar se ele está interessado ou não. Ele vai falar, cara, pode me ligar tal horário que eu vou te ouvir. Lógico que você não vai desperdiçar o cara, você vai retornar. Tá? Mas alguns clientes vão falar, não, eu estou com tempo agora, não. Às vezes o cara desliga e nem te dá um oi. Você sabe, velho, você sente, se você é vendedor, você é igual eu que gosta de vender, você sente se o cliente está interessado ou não. Lógico que se o cliente falar que não dá para conversar agora, você vai respeitar e vai ligar de novo. Só que quando você ligar de novo, você já tem que ser mais robusto. Opa, tudo bem, a gente conversou mais cedo, você vai conseguir me dar uma atenção agora? Cara, beleza, vamos lá, olha, então, vamos lá, tá? Igual eu te falei mais cedo, essa vaga é até dia 5 de janeiro para a Assembleia dia 10, tá? Isso, ó. Eu vou te explicar, mas você vai entender. Pode ser ou não, eu continuaria. Se você não entrar agora, é só fevereiro, viu? Pode ser que essa, até fevereiro, como você não explicou nada, ela fique um pouco agressiva. Então, não sei se eu usaria dependendo do cliente, tá bom? Mas isso porque é um conceito, que você tem que entender onde você pode usar ou não. Tá bom? Eu tô com um mapa mental, que vocês vão receber esse mapa mental. E nesse mapa mental eu peço que você estude, que a gente está indo parte por parte, tá bom? Ó, isso aqui não é todo mundo que vai usar, porque não é todo mundo que vê assim. Mas não é questão de ser assim, é uma questão de apresentar desta forma. O seu cliente está cansado de ver que consórcio é algo que na cabeça dele vai funcionar de um jeito. Tem cliente que acha que você paga e nunca pega. Tem cliente que acha que é mais esperto que você. Então ele fala assim, por mais que você explique, ele sempre vai achar que é o que ele pensa. Você sabe o que eu estou falando. Então tem cliente que você fala, não cara, consórcio é desse jeito, cara. Ai, esse cara é um lero-lero, eu sei como que funciona. O meu amigo fez. Ele nem fez. Tem um cara que fez e teve uma experiência ruim. O que eu quero falar e frisar para você é que o seu pitch de vendas, o seu malho, ele tem que ser sempre algo completamente diferente. Nessa primeira abordagem dessa técnica de reter a atenção do cliente, nas primeiras frases, eu já vou falar com o cliente, olha, o que você tem aqui é algo completamente diferente. Você pode falar para o cliente, olha, beleza, eu sei que você até já conhece consórcio, eu sei que você já fez no Cicobi, eu sei disso, daquilo, ou você nunca fez, mas presta atenção, isso aqui é algo completamente diferente de tudo que você já ouviu. Porque você tira da cabeça do cliente nessa hora tudo que ele entende. Só que você não pode deixar isso para o meio da venda, porque você já fez metade. Se você falou e deixou o cliente interpretar da forma dele, o cliente ele vai interpretar diferente, às vezes, do que você quer. Quando eu falo que é algo completamente diferente, a mente do cliente esvazia e ele fica aberto para ouvir, sem julgar. Pode julgar? Pode, mas a chance é muito mais baixa, porque nós estamos falando de julgar com o cliente aqui em níveis inconscientes. Quando eu falo com você, sem você saber que você estudou isso, eu falo, ó, cara, isso aqui que eu vou te falar não tem nada a ver. É algo completamente diferente do que você está pensando. Na hora você vai falar, inconscientemente, tá? Opa, vamos ouvir. Agora, se eu não falo, eu vou falando com você coisas e na sua cabeça você vai interpretando da sua forma. Mas se eu tenho um gatilho ali que é algo completamente diferente, eu vou estar aberto a entender o que é. Pode ir que isso funciona, tá? A questão é o seguinte, quando você fala assim, por exemplo, você pode até pensar que já tentou de tudo, já viu de tudo. E eu te prometo que você vai ficar surpreso. Vamos lá então, vamos colocar isso na nossa linha com o seu João. Opa, tudo bom, seu João? Aqui é o Eduardo. Você estava aqui, né? Você entrou no nosso site para olhar sua casa.
olha, eu vou tomar um pouquinho do seu tempo, mas é porque é muito importante. Porque a gente tem poucas vagas para essa oportunidade, que o senhor foi escolhido, tá? E eu te garanto que você nunca ouviu nada igual. Eu te garanto que você vai ficar surpreso de como que essa ligação é importante. E eu te garanto que você não vai se arrepender de me ouvir 5 minutos. Eu te garanto que você nunca ouviu uma proposta igual a essa. Eu te garanto que eu sou um vendedor completamente diferente. Eu te garanto que eu vou te atender da forma que você vai nem acreditar. E isso pode ir, gente, de várias formas. Tá? Você vai ficar surpreso do que eu tenho para te falar agora. Cara, teve uma, eu gosto dessa, eu gosto dessa. Eu lembro que a gente fala, cara, sabe aquela oração que você está fazendo? Então, ela acabou de ser respondida. Você tem coragem de ter essa audácia de falar isso? Gente, o cliente às vezes está orando para criar uma oportunidade, para Deus abençoar ele, e a sua ligação pode realmente ser isso. Cara, sabe aquela oração que você estava fazendo? Você acaba de ser respondido. Porque a oportunidade que eu tenho para te oferecer aqui, você nunca ouviu nada igual. Esse argumento, eu quero que você entenda, a sua disputa não é por preço. Se você for explicar o consórcio e não fazer nada disso que a gente está falando aqui há quase meia hora, no final vai ser quem tem a menor parcela. No final vai ser quem tem a taxa de administração menor. Isso não é venda, gente. Isso não é venda técnica, profissional. A venda profissional, ela é excitante, ela é controlada pelo vendedor. O cliente é um mero espectador do processo que ele vai te dando a confiança dele. Lógico que você vai usar essa confiança a seu favor para fazer algo que vai beneficiar o cliente. Mas se você é aquele vendedor que acha que consórcio não funciona, que consórcio é enganar as pessoas, isso existe, eu já vi isso na sala de venda quando eu era gestor. Se você acha que isso é consórcio, fecha esse vídeo, faz as malas e vai para outro emprego. Você tem que achar que o consórcio funciona, você tem que comprar consórcio, respirar consórcio funciona, banco não presta, é isso que vendedor de consórcio tem que pensar, tá? Agora, se você nunca viu o cliente seu sendo contemplado, você tem que começar a fazer venda para ter cliente contemplado, para você ver que o trem funciona. Porque essa hora que você usar esse último gatilho de algo completamente diferente, se você não acreditar, sua voz fica bamba. Olha, é algo completamente diferente. Que? É algo diferente. Oi? Para, só. É isso, o vendedor não acredita no que ele fala. Você tem que acreditar que a sua proposta é diferente, que você vai ajudar o cliente, que você vai olhar a assembleia para ele, tirar boleto quando ele ligar, fazer pós-venda, sabe? Vou te ajudar na análise, vou te ajudar no bem-vindo, em tudo, para eu te atender. Mas o objetivo aqui não é ser bonzinho, o objetivo é venda. Então, vamos lá conversar com a senhora Mônica. Ô, senhora Mônica, tudo bem? Eu vi aqui, tá? A gente estava conversando no WhatsApp. Vamos lá. Cliente que eu já conversei no WhatsApp, tá? Senhora Mônica, olha, eu vou precisar de um momento da sua atenção, tá? Eu sei que a senhora é uma mulher muito ocupada, a senhora deve estar aí um pouco mais ocupada, mas vamos lá. O que eu tenho para te oferecer é algo completamente diferente, tá? Então, vamos prestar 1 minuto aqui da sua atenção, que o que eu vou te explicar, eu te garanto que a senhora vai ficar surpresa. A senhora nem imaginava que a senhora ia receber uma ligação dessa. Beleza? Gente, eu gastei 20 segundos conversando com o meu cliente, chamando a atenção dele. O resto do cliente vai me ouvir. Esses 50 minutos de aula foi os primeiros 30 segundos da nossa conversa. Tá? Então, eu quero que você fale assim com o seu cliente, olha, isso aqui é completamente diferente. Você pode embaralhar. Por exemplo, você pode fazer, opa, seu João, tudo bem? Ó, pelo que eu entendi aqui, você já está conversando com um monte de gente que está tentando te vender consórcio, mas eu te garanto que eu te garanto que a Unifisa, eu te garanto que o meu atendimento são completamente diferentes de tudo que o senhor já ouviu. Beleza? Vamos lá? Ó, vou precisar de 2 minutos da sua atenção para eu te explicar, beleza? Cliente, beleza. Então tá, vamos lá. Eu não usei escassez. Vamos lá. Opa, senhor Fernando, beleza? Olha, eu sei que o senhor está conversando com muita gente de consórcio, eu sei que o senhor já pesquisou em outros sites, tá? O que eu tenho para te oferecer, o que a Unifisa pode te fazer é algo completamente diferente. E, inclusive, eu tenho poucas vagas para esse grupo. Mas se eu participar dele agora, de janeiro, eu vou precisar que o senhor me dê 2 minutos do seu tempo. Beleza? Vamos recapitular até agora. A grande promessa é um conjunto, tá bom? Que vai ter o benefício sem, benefício de algo sem alguma coisa, a escassez,
E por último, algo completamente diferente. Tá? Isso é uma técnica que chama técnica estalar de dedos. É onde eu pego o meu cliente chamando a atenção dele com algo que ele não espera. Faz um teste. Vira para a pessoa que você está... Primeira pessoa que você vê. Pausa o vídeo. Vai na sua mãe, na sua irmã, no seu colega de turma, alguma pessoa e faz assim, ó. Ela vai parar e falar... Quê? Você quebrou o padrão. Ninguém espera que você chegue na cara de alguém e estala um dedo. O que eu quero é que você fale. O cliente não espera que você chegue e fale com ele que ele está diante de uma oportunidade completamente diferente. E é justamente isso que você vai fazer. É uma forma disruptiva de trabalhar. Beleza? Vamos para frente. Beleza. Essa parte ela é um pouco mais simples. Que agora a gente vai para a conexão vital. A conexão vital é uma forma de eu fazer uma conexão com o cliente e fazer uma conexão com o próximo assunto. Eu não entrei na venda ainda.